Deixa-me ver se eu sei fazer isto. Olá! Olá a todos e todas. Estamos aqui à espera do João, que já entrou. Vou aceitar. Bora lá. Yay! Olá, olá! Olá! Então, Boas tardes. boas tardes. Como estás? Estamos nervosos. Sim, muito, sempre. Sempre que eu É a começo, primeira, sempre é que a eu faço. primeira vez que estamos a fazer isto. Sim, eu é a primeira vez, portanto, nem sei como trabalhar com os smartphones, assim que isto é tudo uma aventura. Muito bom. Olha, e como é que estás? Estou bem, está a ser uma viagem interior, digamos assim. Acho que agora a pergunta é como é que estás hoje, não é? Estamos todos os dias tão diferentes que Sim, não, não faz. agora neste minuto estou super bem. Agora no próximo minuto não sei o que é que me pode acontecer. Boa. Às vezes acontecem-me assim umas coisas como loucas, mas já vamos ver. Meu Deus. Olha, malta, digam só, vocês estão-nos a ouvir bem, ouve-se tudo? É porque nós estamos sem fones, os dois, portanto, não sei. Sim, Cenem, digam tipo fixe, tá bom. eu estou a tentar ver as mensagens. Uma Rita Sim, disse hello, portanto, hello para a Rita. hello. Aí está. Sim, ouve-se tudo, boa. Perfeito. Oh, a Carla também já entrou. Sim, sou impecável. Ok. Alvalade Bem, escute, boa, André. ah, isto está a ser Coisas mais boas. divertido do que eu imaginava. Está toda a gente a interagir. Isto é muito divertido, boa. Bom, Olha, vou diz. começar por perguntar-te umas coisinhas. Sim, faz. Para quem não sabe, para quem não conhece, o João é líder de viagens, faz viagem para a Colômbia, pela Papaléguas. Ia perguntar-te, ia começar pelo início, que é, eu acho que nós temos um percurso um bocadinho diferente, também por aquilo que nós já falámos e já conheço de ti. Um, E eu sei que tu nasceste num bairro com muitos imigrantes, com uma cultura grande, Sim. com uma comunidade grande de imigrantes, com pessoas de vários sítios. Eu gostava que nos contasses um bocadinho como é que isso te influencia de alguma forma desde sempre, não é? Como é que o facto de tu teres contacto com outras pessoas, com culturas tão diferentes, quem é o João, não é? Como é que isso influencia o João desde pequenino? Sim. Eu gostei da pergunta, ter contacto com outras pessoas. Não, com pessoas diferentes de Eu sei, nós, com... não, é que hoje em dia faz muito sentido essa expressão, porque uma pessoa Pois, não consegue contactar. Mas sim. respondendo um bocadinho a isso, eu acho que epá, a coisa que mais me influenciou Uhum. foi o conectar o que está distante com algo que é muito positivo, como logo desde criança, como essa conexão no meu cérebro ficou. Ou seja, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não posso estar, pelo Uhum. menos naquela altura, eu quero estar. E Ok. isso é a sensação que muitas vezes acontece a quem é imigrante, a maior parte das vezes acontece. Ou seja, mesmo eu quando eu tive quase 3 anos, mais ou menos, tive 4 anos, ou seja, 5 anos a viajar, mas assim como 3 anos bem sem vir a Portugal, pá, a determinada altura tu olhas para Portugal assim com as coisas boas que Portugal tem. E então é Sim. como dá-te saudades de tudo. E então a crescer, o meu contacto era com estas experiências, ou seja, com as pessoas a falar A da sua troca. comida, a falar dos lugares, dos pôres de sol, dos cheiros, desse tipo de coisas. Depois ajudou, como foi a minha fase de crescimento, ou seja, eu morei num bairro de periferia no norte de Lisboa, aqui para os lados da Pontinha, para quem Ok. conhece. Sim. Um, e como foi uma fase de crescimento, ou seja, eu já entrei num bairro assim e que se tornou cada vez mais assim, era como natural, ou seja, eu não questionava. Me Certo. entendes o que eu quero dizer?
sei perfeitamente, mas hoje em dia, ou seja, enquanto João, já Sim, viajante, já com uma dimensão diferente, com uma bagagem diferente, tu sentes que de alguma forma isso foi positivo, ou seja, isso foi, trouxe-te coisas, trouxe-te este espírito epá, viajante, este espírito livre, não é? sim, foi uma escola de vida. Ou seja, Olha, alguém pergunta aqui, na antiga Azinhaga, não sei se isto diz alguma ah, coisa. a Azinhaga dos Besouros. A minha pergunta para ti, Rita, a Azinhaga dos Besouros? A minha Ritinha. Sim, ou seja, eu não morava perto da Azinhaga, mas tinha uma escola que era perto da Azinhaga. Até porque perto da Azinhaga, dos Besouros, era onde iniciava-se. Ah, ok, sim. É alguém que conhece o sítio, claramente. Sim, sim, sim. O que é que eu ia dizer? Era o início da ida à Azinhaga para dentro, começava como um dos maiores bairros de Lata, digamos assim, era como dizíamos, de Lisboa. Ou seja, começava ali e passava. Ai, como é que se chama? Da Maia, Uhum. toda essa Reboleira. coisa. Sim. Aqui. E onde é que. Olha, conhece bem a zona. Ela é da Pontinha, a Rita. És da Pontinha, Rita? Depois eu ponho-nos em contacto. Vá, Ok, vamos continuar. está bem, está bem. Mas então ela também deve saber isso, ou seja, os bairros periféricos sempre foram bairros multiculturais. É onde vem a imigração. Claro E que sim. então, epá, nós crescíamos, ou seja, parte das minhas amizades de infância eram pessoas que tinham pais que nasceram fora de Portugal, Uhum. hum, e alguns que tinham mesmo nascido fora de Portugal. E isso é como, ou seja, é natural, tudo isto te faz como, não sei muito bem explicar, porque é toda uma escola muito grande, porque não é só as histórias que te contam, é Não, também claro. a forma como contam as histórias. Então Uhum. isso permite-me como, se eu tiver a crescer com uma pessoa que vem, não sei, de Cabo Verde, Uhum. a forma como os seus pais e ela conta, fala, expressa-se, entra também dentro de mim. Ou seja, há sempre uma Claro. troca quando estás a Tu conviver com sentes, a pessoa. e tu sentes que isso trabalha a tolerância das pessoas, que trabalha, hum, sei Epá, lá, que trabalha é a forma como. como tu lidas com outras pessoas, ou seja, ao Sim. longo da tua vida, como tu és mais tolerante, como tu és menos julgador, como pensas duas vezes como é que será a vida daquela pessoa, pode não ser exatamente igual à minha. Ou seja, tu achas que estas questões surgem também daí? Ou seja, é uma pergunta difícil. Realmente estás a fazer perguntas difíceis. Não, a resposta mais honesta é que é uma faca de dois gumes. Aham. Depende, ou seja, há muitas condicionantes que te vão fazer ter mais tolerância ou menos tolerância. Ou Uhum. seja, eu no meu caso, eu tive a sorte de ter pessoas à minha volta espetaculares e uma família espetacular. E isso é como um privilégio muito grande. Claro, Então, eu não posso dizer que só por estares naquele meio ambiente vais ser mais tolerante, até porque se fores a ver os casos, muitas uhum. vezes a extrema-direita tem força exatamente em bairros periféricos, em bairros que tu Sem pensas que dúvida. não, pá, não estão a lutar por eles, claramente, só falam. Claro, Porquê? Porque também, por outro lado, crescer num bairro periférico significa viver com os problemas do bairro periférico. claro, claro, com E tudo o que isso então implica. depende um pouco a atitude, a sorte que tu tens nas tuas amizades, a sorte que tu tens na tua família. Ou seja, no meu Uhum. caso, eu tenho que falar, ou seja, tive muita sorte. Tenho tido muita Claro, sorte na vida. claro. Então, sim, a mim pessoalmente, epá, ajudou-me imenso. Ou seja, Eu acho que é muito engraçado nós percebermos estes dois lados, porque, por exemplo, para mim, a história é completamente diferente, que é, ah, eu andei num colégio até o meu sétimo ano, sabes, onde não saía dali, era tipo uma bolha, e onde a maioria das pessoas era toda muito parecida, ou seja, as vidas, obviamente dentro das suas diferenças, mas as vidas são muito parecidas, e quando vim para uma escola pública, foi tipo um mundo, sabes? Foi de repente descobri o mundo. Ahm, Mesmo descobrindo o mundo, faltava a parte real do mundo.
E eu acho que só consegui começar a ter contacto com essas diferenças assim tão marcadas, não é? Tipo, pessoas que vivem de forma diferente da minha, que se relacionam de formas diferentes da minha, que têm uma rua diferente da minha, ah, com o voluntariado. Foi a primeira vez em que, de alguma forma, consegui ter essa experiência. Por isso é que eu te pergunto, porque acho que são de facto experiências muito diferentes, não é? Uhum. Alguém que vive desde sempre no meio em que é privilegiado por isso, na medida em que tem esse contacto quase inerente, não é? A Uhum. si e à sua vida, e alguém que mais tarde contacta com isso e tem que se confrontar com aquilo que ela conhecia como o normal, não é? Ou como Uhum. normativo, e de repente, tipo, uau, há mundo para além disto. E eu sinto que isso, que estas experiências, estes contactos, foram mesmo fundamentais para a pessoa que eu hoje sou, até para as questões que eu tenho, para, sei lá, para me posicionar, para pensar, no fundo, para refletir. Acho que é giro. Acho que é giro. É. E queria perguntar-te: olha, o Arthur Espera, está espera, aqui a espera. perguntar. Ah, desculpa, força. Temos que ir fazendo pausas, porque as pessoas vão escrevendo mensagem e eu gostava de ir acompanhando. Claro, Prim- claro, força, Primeiro, força. para a Rita, obrigada pela mensagem que acabaste de dizer, da sorte. E a outra coisa, Amadora City, sempre. E o Arthur acabou de fazer uma pergunta para ti. Era o que eu ia responder. Ah, ok. Então, Arthur pergunta quando, onde é que foi a minha primeira experiência de voluntariado? Então, a minha primeira experiência de voluntariado foi em Angola. Eu fiz voluntariado por uma ONGD, que é o GASTACS, Grupo de Ação Social do Tagus Park, que neste momento tem vários polos, portanto já não é só no Tagus Park, existem várias universidades, e basicamente nós temos uma formação ao longo do ano inteiro, em que vamos abordando vários temas, até para começarmos a refletir sobre todas essas questões, não é? Começarmos a ter uma troca de ideias também sobre o que é que existe para além da nossa casa e ao mesmo tempo fazemos angariação de fundos para não sobrecarregar ninguém com despesas monetárias e pronto, e foi por aí, foi a minha primeira experiência de voluntariado, foi em Angola e foi assim muito reveladora. Pois logo é um país que que eu quero ir, que tenho Pois uma é. relação bem especial. Aí, Olha, alguém pergunta se a Cintia aprova a explicação, porque nós temos orientadores, ou seja, pessoas que já foram em missão, que nos hum. orientam durante essa caminhada, durante essa experiência ao longo do ano. Então alguém pergunta, aprovas? Olha, eu queria Diz, te fazer outra pergunta, diz. que não, pronto, sai aqui um bocadinho desta ordem. Vem Uhum. ainda no seguimento também destas experiências, mas queria te perguntar, tu és artivista, não é? Sim, Fazes arte, melhor, fazes ativismo através da arte. sim, sim. Embora tenha estado em pausa, digamos assim, mas sim. Sim. Artivismo. E diz-me uma coisa, estas vivências, estas experiências, ao longo da tua vida, foram-te encaminhando para aí? Como é que isto surgiu? Ui, como é que surgiu? Fazes perguntas interessantes e difíceis. O como surgiu é sempre super difícil porque vai acumulando pequenas coisinhas ao longo da vida. Ou seja, tudo nasce com um inconformismo, digamos assim. Certo. Eu lembro-me de estar no meu bairro e estarmos a falar sobre o mundo e o que fazer e coisas assim. Então existiu sempre um inconformismo latente em mim. Até porque pertence à geração rasca, portanto fomos uma geração. Agora estas etiquetas. Certo? Exatamente. Depois, o que acontece é, ao longo do tempo, tu vais acumulando experiências próprias e experiências de outras pessoas. E vais ficando mais inconformado, cada vez mais. Ou seja, eu comecei a viajar como turista, comecei com 22, com mais 22, 23 anos, com mais frequência. Uhum. Mas como viajante, ou como turista a saltar para viajante, só aos 32 anos. É que fui dar uma Sim, volta ao mundo. são conceitos diferentes. Uhum. Yeah. E então aí o próprio ato de começar a viajar foi já uma ruptura, ou seja, eu tinha uma vida como estável e de repente foi como, pá, não, ou seja, a vida é mais do que isso. E esse ato logo é um ativismo. Ou seja, eu olho Uhum. muito para o Foi por ativismo. aí. Sim. Sentes que foi aí a semente. Ok. Ou seja, esse já é um momento de, De salto. de salto no sentido de tu modificas mesmo a tua vida. Ainda não sabia muito bem como, mas estava a fazer algo.
forte para a minha vida, ou seja, que é dar esse salto. Tens noção de um gatilho específico para o artivismo? Epá, a palavra. Eu depois já te respondo, Arthur. A palavra gatilho é bem Forte. forte porque tem outra conotação. O trigger é muitas vezes utilizado para quando tu estás em conversa e há algo que te incomoda, ou seja, há um machismo que é feito, há qualquer coisa na expressão. E então Leva, não sim. queria confundir, não queria confundir os conceitos. Mas voltando um bocadinho atrás, então fui dar a volta ao mundo, pá, comecei aos poucos e poucos e depois cruzei-me com E começaste, desculpa, começaste com o quê? A fazer o não, quê? Ou seja, que tipo de coisas? havia backpacking natural. O que eu Ok. fiz foi um gap year, eu juntei dinheiro, pá, vendi a casa, saí do emprego, tchau, disse tchau e não sabia, ou seja, estava numa crise existencial muito grande e não sabia, mas sabia o que eu não queria mesmo. Ou seja, queria começar uma nova etapa da minha vida, como um novo capítulo. E então aí fui, e acho que aos poucos e poucos, como vai crescendo ao longo da viagem, que ok, está a mudar a forma como tu vês o mundo, a forma, pá, vais acumulando essas experiências e é, não sei, é como empoderador, efetivamente, viajar. Certo, certo, certo. E a determinada altura comecei, mesmo no final da minha viagem, comecei a trabalhar para continuar a viajar. E A aí trabalhar em cruzei-me. Hã? Diz? hostes? Ou seja, foi Trabalhaste em... trabalho de recepção puro. O Uhum. melhor, assim, um bico coração para a casa aqui em Baia e para a Diana e para a Laura, porque me receberam. Foi o meu primeiro trabalho e as Isso tenho onde? aqui. Só para contextualizar. Sim. Onde? Colômbia. Já me Colômbia. esquecia. Já estava em Colômbia. Aliás, onde começa a grande paixão de Colômbia, é por isso que sou tour líder de Colômbia. E aí cruzei-me com duas pessoas, a Valentina e a Ornella, que estavam a viajar, trocando arte por estadia, comida, ou seja, viajando com arte. Aí, tipo, nos cruzámos, fizemos um trabalho em conjunto, continuámos e seguimos a viagem e foi aí onde eu fiquei 2 anos e meio depois. Ou E seja, foi aí, por aí que começou tudo. sim, aí é onde acontece como alguém que te diz, tipo, olha, tu podes viajar e fazer arte. E isso é como dois Claro. conceitos Foi que, aí que tu te encontraste. ou seja, é que essa pergunta para mim é super Não, 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 difícil. espera. Foi Não, não, aí não, que não. encontraste o parte. Não, foi aí que dei mais um passo. É que tu não, tu vais encontrando, ou pelo menos eu penso muito assim. Eu vou como descobrindo peças do puzzle ao longo da Claro. viagem. E vai aumentando a imagem. E às vezes a imagem vai para um lado e depois volta para o outro Uhum. e afinal não era aquilo. E vou encontrando outras peças de puzzle. E então a minha Uhum. construção de existência, para ser explicada, digamos assim, tem que ser assim, tipo, pequeno espaço. Esse passo para mim é muito importante, efetivamente. É marcante porque diz, olha, tipo, agora sim realmente eu quero fazer isto e quero lutar por isto. Entretanto, Boa. nós continuámos a viajar e aí o ativismo estava inerente, mas não estava expresso. Ou seja, Certo. a parte do ativismo aparece mais quando seguimos essa viagem, começámos a introduzir alguns temas, já com as nossas perspectivas, tinha muito de ecologia, de igualdade de género, era coisas tipo que íamos como Bom. cultura, um monte de Uhum. coisas. Depois viemos para a Europa e da Europa fomos para a Índia. Foi E, aí que começaram os murais. e aí, não, os morais já começaram antes. Mas já tinham sido. Ok. Não, isso foi logo, ou seja, tanto a Valentina como a Ornella, que criaram o coletivo Rodilha e Duarte, assim conseguiam viajar. Sei, daí aparecem os morais na minha vida. Que é que eu Isto só ia... porque era importante que as pessoas vissem esses murais que são maravilhosos. Obrigado, obrigado. Então, Rodilha e Duarte, Las Piteadas, fica aí a referência para quem quer ir ver. Pá, é que agora fizeste-me recordar tipo assim os morais e eu já me perdi. Muita desculpa. Mas eu aí para a Índia, eu depois entrei nesse coletivo também,
de Rodilho Arte, porque havia muita fusão e gostávamos de fusionar as coisas. Eu era mais fotografia e vídeo. E depois, quando seguimos 2 anos e meio fazendo esses trabalhos, até fizemos eventos artísticos também, e aí decidimos ir para a Índia, e a Índia sempre foi na minha vida como a Mama Índia, sempre te ensina coisas muito intensas e muito fortes. E da primeira vez foi bem suave, mas já nos abriu o caminho e sabíamos que queríamos começar como a fazer projetos. Queríamos como devolver, porque o primeiro ano foi, pá, a Índia nos deu tudo. Ou seja, nós tivemos trabalho logo, tipo, fomos para uma praia em Goa, tivemos lá como 1 mês e meio, 2 meses, pá, correu super bem. Quando decidimos ir para Varanasi, contactámos um hostel, pá, e disseram basicamente, vocês podem fazer o que quiserem, onde quiserem, e nós somos uma rede de hostels, em qualquer uma das redes de Eram hostels. dos cartão verde. Sim, que é uma loucura quando tu estás a viajar, porque normalmente tens que discutir, ver o que é. Nós sempre gostávamos, sempre havia dentro de nós como essa coisa de integrar, ou seja, não fazer, chegar lá e fazer a nossa coisa. Claro. Digamos assim, não era bem isso. E então, aí é como, dá quase é o projeto de transição entre Rodilho Arte e Las Piteadas. Nós fizemos em que era um documentário, chamava-se Portraits, que era um documentário com murais, entrevistávamos uma mulher, era especificamente para... Tu fizeste o documentário, onde é que as pessoas podem ver Nós o filme fizemos. É que é sempre um trabalho em coletiva. coletivo. Desculpa. E depois regressámos a Portugal e voltámos à Índia porque tínhamos apalavrado um projeto num Wellbeing Retreat para fazer um projeto de zero waste, ou seja, de tentar com que a quinta não produzisse sim, desperdício, digamos, porque o lixo acaba por ser desperdício, porque tem muitas coisas, ou seja, pode-se fazer muita coisa. E esse segundo ano já foi para o outro lado completamente a viagem, e aí foi como tivemos muitas questões relacionadas. Começámos a ver que o problema ecológico que existia não dependia só da mentalidade de ecologia, porque eles até têm como uma filosofia diferente do que nós imaginamos. Tem muito a ver com a energia machista que existe, muito forte, muito intensa, a forma como eles lidam com a natureza, com isso, tem toda essa perspectiva. E foi como aconteceram muitas situações, houve uma morte à nossa volta. Sério? Sim, nossa, foi como morte com violação. Isso foi como... E aí que estávamos a viajar com arte, Essas coisas. Como é que se dissemos lida com como... essas coisas? Pá, não há palavras, ou seja, não há sentimentos. Porque... Não, é difícil, é difícil. E Também já assisti a um acidente muito grave em Angola sim. e, sei lá, a noção de vida é tão diferente, é tão... Não sei, é inexplicável, é muito diferente a noção de perigo, a noção de vida. Yeah. Não sei lidar muito bem com isso, sabes? Não há uma forma certa. É isso que estamos a aprender. Ocidental, com uma ideia muito diferente, não é? E de Sim, repente estás ali num sítio onde hospitais têm condições muito básicas, onde, sei lá, a noção do perigo de vida é completamente diferente. Não é fácil. sim. Não, nada fácil. O que é que eu... Mas sim, desculpa. Nada, nada. O que é que eu ia dizer? E aí sim há como um momento de chave, sabe? Foi como, tanto eu como a Valentina decidimos como criar, como o Rodilho da Arte tinha uma perspectiva, decidimos começar algo novo, que foi Las Piteadas, e Ok. abordar a temática, utilizar a nossa arte Uhum. para o ativismo. Aí Ok. sim, E parte aí é mesmo. onde sabíamos que epá, não podemos continuar a... E respondendo aqui um bocadinho eu sei que tu achaste que era uma coisa muito diferente, muito distinta, mas aqui ao Arthur, achas que esse foi o gatilho? Ou seja, esse foi o momento em que nós tomámos a decisão para fazer ativismo.
É isso, Ou e seja, achas que esse sim, sim, pode foi. ter sido um dos Foi. gatilhos. Não significa que seja o único, mas Não, um dos gatilhos, não, não não. é? Esse é um momento-chave, ou seja, é mesmo um momento-chave Boa. da mudança que Dessa mudança, fizemos, porque pá, são muitos sentimentos, e são sentimentos claro. que são de forma diferente, ou seja, Claro, claro, claro. a mim me tocou particularmente essa parte, como sou visivelmente homem, fui educado como homem, Sim. pá, a parte da nossa agressividade, a parte do nosso papel que nós temos, nós somos o problema, ou seja, Uhum. Sem é dúvida. claramente, ou seja, não há como meias palavras para isto. Não é o único, mas É é um claro, ou seja, os dados estão aí, quem quiser ver um bocadinho, não é difícil. difícil. Uh, Ahm, mas como aí também me tocou, tipo, não, eu tenho esta arte, eu tenho este talento, eu quero trabalhar nisto. boa. Pronto, foi tudo assim. Ia-te perguntar aqui uma coisa, também pegando noutra pergunta que está Sim, aqui do Pedro, que é, pronto, trabalhaste 10 anos numa multinacional, mais ou sim, menos, né? sim, Como financeiro. sim. Ah, como é que se passa de uma estrutura dessas para uma vida bem mais simples, sem smartphone? Para quem não sabe, o João não tem smartphone. Ah, spoiler. É verdade, E é verdade. Nunca como é que se pensei que faz? isso era um ativismo. Mas é, como é que se faz esta transição de vida, não é? Ou seja, como é que se passa, tipo, esta transição que é tão oposta? Como é Sim. que isto acontece? Pá, hum, uma vez mais, é a primeira pergunta, Isto respondendo logo. porque de certeza que há muitas pessoas que querem fazer exatamente a mesma coisa, portanto, É só fazer. Não, estou a brincar, ou seja, não quero ser responsável por ninguém porque é por uma danos. tarefa difícil. Não me responsabilizo por danos. Não, é Boa. assim, estive a trabalhar 10 anos. Uhum. Portanto, uma das perguntas que eu tinha visto era quanto tempo tinha estado na área financeira. Estive numa multinacional. Não sei se pode dizer, fazer publicidade ou não. Não, fica aqui uma multinacional, está Ok. ótimo. A quem eu também dou assim um grande coração a quem trabalhou comigo ao meu lado, porque Claro, fazem parte da minha família também e dentro daquele mundo, pá, me sim. ajudaram muito. Uma vez mais tive muita sorte também, que me acompanharam até durante esses 10 anos e como tu já imaginas, ou seja, já me conheces um bocadinho, Uhum. sou um bocadinho louco, digamos assim, na minha abordagem, na minha Não. forma, tipo, digamos, Olha, a Carla diz que é libertador. yeah, A tua é muito. companheira. A Carla sabe tão bem como eu. Nós temos muitas conversas acerca disso. Aliás, podemos um dia fazer uma conversa só disso. Olha, talvez o Aí próximo. fica o desafio, Carla. Boa. Mas assim, Mas, vá, respondendo sucintamente, mais ou menos, ok. né? Como é que se faz esta transição? Essa transição, no meu caso, eu fiz mesmo de forma muito, muito lenta. Mas porquê? Porque eu, metade desse período, aí pelos 5 6 anos, eu já tinha a certeza absoluta que eu não queria aquilo. E já tinha como anticorpos, ou seja, já ia trabalhar, tipo, a saber que não gostava de fazer aquilo, que me chateava, que um monte de coisas. Só que Claro. eu não queria sair, não queria fugir da minha vida, digamos assim. Eu queria fechar o ciclo. Então eu Certo. demorei como 3 anos com isso. Então eu para mim depende, eu acho que 3 anos é demasiado, ou seja, uns meses. Acho que é bom uma pessoa dizer basta, ou seja, isto não é para mim, ver o que é e fazer uma transição. E Certo. quando, como a Carla diz, epá, no dia em que tu sais, é um dia que te Uma fica na libertação. memória. Ou seja, tu vês fogo de artifício assim ao teu lado. É verdade que tu queimaste um fato ou qualquer É, coisa assim? é verdade. É É verdade. verdade que eu vi esse ritual? Eu fiz esse ritual. Então, eu peguei num Estou a ser, fato. estou a ser, estou a Hã? ser, estou a ser spoiler, não é? Estou a ser assim um bocado. Estou Não, eu aqui acho. Fazes bem, fazes bem. Porque isso entre eu aspas, eu recomendo, acho que é importante. eu recomendo isso a qualquer pessoa, fazer um ritual de transição. Os rituais são super importantes para mim. Uhum. Ou seja, gosto de marcar momentos. Pá, e essa não havia melhor maneira de marcar do que pegar na minha farda de trabalho, porque o fato é basicamente serve para duas coisas: farda de trabalho e diferenciação social.
que é Sim, os sem botões que dúvida. utilizas, a Aliás, gravatinha, a marca. Hã? tu contaste que foste a uma loja, não foi? Uma loja onde tu Ok. costumavas ir de fato, qualquer coisa assim. Ah, Houve um dia que não foste de fato. não, isso volta à conversa inicial. Isso volta à conversa inicial, que era. Eu vou acabar o do ritual e depois vou fazer para essa, que é para terminar as ideias. Claro. Ahm, pá, então eu pensei, uma forma que eu tenho para marcar é o fogo liberta. E então vamos lá, fiz o jantar com colegas do trabalho, mais próximos. E aí levei não, levei para o trabalho uma roupa alternativa, levei o fato. Estive a Boa. trabalhar até mais tarde. O meu último dia de trabalho eu acho que saí às 8, 9, quase como porque queria terminar tudo. E então aí, quando estava à espera de boleia, troquei de roupa, levei num saquinho, jantámos, no final levei um bocadinho de gasolina para poder queimar. Salvo erro. Duvido. No Não, Jerrycan? não é que aquilo, só para ver como é essa vida, aquele fato não queimava por nada. A vida antiga não queria ser Era queimada. o querido. Acho que sim, acho que sim. Epá, era quase antifogo aquilo. Foi uma Pois. coisa que eu aprendi só no final da carreira. Tinha-me dado de jeito no início, caso E o houvesse um sapato? assim. Como é que foi o sapato? Hã? E o sapato? Os sapatos eu acho que não queimei. Foi só mesmo fato. Foi só Bolas. fato. Sim, eu acho que foi fato e uma gravata. Não tenho a certeza sobre a gravata, mas acho que uma gravata Muito também. bem, muito bem, muito bem. Agora, relativamente a isso do fato de entrar, é uma pequena imagem e é uma pequena, eu digo isto mesmo pequena porque me aconteceu e é pontual para mim. Ou seja, Uhum. mas Sim, 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 mas é importante. sim. Não foi na altura em que eu entro dentro do mundo empresarial, eu necessitei de comprar fatos. Era a minha farda, então convinha ter dois, Bem, três. E já estava a trabalhar e eu não, tipo, a minha roupa não é clean, ou seja, é roupa de gangster. Não é de gangster, mas roupa era larga, calças ativista. largas, calças rotas, Claro, assim, normal, barba, na sim. altura. E, e nada, então quando eu vinha do bairro para ir ao Colombo comprar, entrava numa dessas lojas, pai, me olhavam para cima e para baixo, quase não me atendiam. Sei, se eu Uhum. perguntasse qualquer coisa, demorava tipo triplo ou quádruplo do tempo e pensavam que eu estava ali para roubar, basicamente. Ah, ok. Quando eu vinha do trabalho, que vinha de fato, era logo a entrar, era eu a dizer, estou a É tudo exagerar atrás um de ti. bocadinho o Precisa de exemplo, ajuda? mas era tipo, epá, sai, não, eu quero estar sozinho. Precisa de ajuda? Posso Sim, ajudá-lo? exatamente. Então, esse é tipo, nota, marca a diferença na recepção das pessoas. Ok. Olha, a Embora Rita tivesse, sim, diz aqui que convém sempre guardar um sapato bonito para uma cerimónia importante. olha, é Olá. uma dica que eu vou pedir à Rita para me É enviar sábio, ao João de há 10 anos atrás, é porque sábio, é sábio. efetivamente é verdade. Porque eu fiquei sem Olha, sapatos e depois, eu não sei, nós temos aqui umas tantas perguntas. Deixa cá ver. sim, também eu estou a ver. Sabes o que isso Boa. significa? A nível nacional. Patrocinado por. Ah, espera aí, o Pedro. Ah, ó, esse é para ti. É para mim, os caminhos de Santiago. Não é bem, não é? Não, mas tu é Ah, que tens experiência, tu também podes contar um bocadinho a experiência e se isso faz sentido ou não. olha, eu acho que sim, acho que agora numa segunda fase, não é? Não é quando tudo isto passar, porque isto não vai passar tão cedo, nem vamos voltar à normalidade como a conhecemos, na minha opinião. Mas acho que sim, acho que vamos ter que apostar também um bocadinho cá dentro. Primeiro, investir no que é nacional. Acho que isso vai ser necessário. Quer dizer, isto dos caminhos de Santiago não é bem nacional, não é? Mas estamos a falar Pode de ser. experiência, no fundo. É. Sim, começa cá, não é? Ou seja, se começar aqui, é uma experiência nacional, ibérica, talvez, não sei. Ahm, mas sim, acho que é importante fazer esses programas nacionais. Numa primeira instância, acho que as pessoas vão recorrer. Portanto. E acho que uma experiência como os Caminhos de Santiago é brutal. Eu já fui 2 vezes. A primeira vez fui com amigas.
E da segunda vez foi exatamente há um ano. Hoje, no dia de hoje, estava a chegar. Ah, Eu cheguei ah, no 4 de abril há um ano, sim. Ah, e basicamente foram experiências completamente diferentes, mas são experiências muito marcantes. E é tão fácil, não é? Porque nem todos temos a possibilidade ou temos tanto tempo para viajar como gostaríamos para sim. fora. E os Caminhos de Santiago, por exemplo, é um percurso que se faz numa semana. Eu, no meu caso, fiz em 6 dias. Uhum. Parti da primeira vez de Ponte Lima, da segunda de Valença. É fácil, não exige muito dinheiro, não é? Não é assim uma coisa que exija muita disponibilidade financeira e também não exige assim tanto fisicamente, portanto acho que é sempre uma boa experiência. E como estas há muitas outras coisas, há caminhadas, há, sei lá, há trekkings, nós temos, a Papaléguas tem imensas caminhadas, e acho que são de aproveitar. Eu acho que há experiências para toda a gente. E uma vez que nós não vamos poder viajar para fora tão cedo, se calhar, Uhum. acho que é sempre uma boa possibilidade as pessoas poderem ter estas pequenas experiências, que são estas pequenas bolhas em que estamos em contacto com a natureza, em contacto com outras pessoas, e ao mesmo tempo é um percurso solitário em que tu consegues ter momentos de reflexão, consegues ter momentos mais teus, não é? Também conhecer os limites do teu próprio corpo, da tua própria cabeça, desafiar-te, fazer coisas e chegar a sítios de uma forma onde tu nem sequer imaginaste que conseguias chegar. Sei lá, eu lembro-me de estar no caminho e de passar por várias fases, tipo a primeira fase, os primeiros dias, segundo dia, é tudo lindo, maravilhoso. Estás super entusiasmado, ainda com uma energia grande, vais começar a fazer o caminho e é tudo lindo, tu consegues absorver tudo o que está à tua volta. Uhum. Terceiro dia, estás morta, morta, completamente morta. Começa a doer os pés, vêm as bolhas, vem, sei lá, vêm os músculos todos doridos, né? Começas a fazer massagens. E a tua cabeça começa a dizer-te: tu não vais conseguir, isto vai ser super difícil, tu vais ter que abrandar. Tu esqueces tudo o que é bonito no caminho, começas a focar-te só nas dores, na dificuldade. Depois vão sempre aparecendo assim umas alminhas pelo caminho que te vão ajudando, uma ajuda-te com a mochila, outra dá-te uma palavra, outra dá-te um abraço. E no fim, o mais bonito é quando tu consegues fazer quando tu consegues meter estas duas partes a trabalhar, que é, ok, o teu corpo está dorido, é lógico, nós somos humanos, somos carne e, portanto, é lógico que o corpo está cansado, não Sim. há como não, não há como fugir a isso, mas ao mesmo tempo tu já estás num mindset diferente e tu já consegues contemplar ao mesmo tempo que as tuas pernas andam, Sim. sabes? E eu acho que é bonito e é uma experiência que toda a gente devia ter, para além de que os caminhos estão sempre à nossa espera com coisas diferentes para nos dar. Eu sinto que é uma viagem que eu posso fazer sempre. Sim. Às vezes esse é o problema para uma pessoa fazer viagens. É que, Yes. as viagens que nós pensamos, essa eu posso sempre fazer, são as que deixamos sempre para o último. É verdade. Mas olha, eu acho que esta é uma daquelas que tu podes fazer com pessoas diferentes, Uhum. sozinho ou acompanhado. Ainda há outra coisa, quando vais sozinho, nunca vais sozinho, encontras sempre milhares de pessoas pelo caminho. Também sentes isso em viagem, Sim. Ou seja, é como é igual. óbvio, Tipo, isso claro. até é o lindo, a experiência que eu tive de viajar sozinho. Ahm, a determinada altura foi quando eu reparei, espera, eu hoje não quero estar com ninguém, não estava com ninguém. Eu hoje estava Claro. mais aberto, estava mais. E encontravas, então é como nunca estás sozinha em viagem. Sim, sim, sem E isso dúvida. é. Bem, vamos ver aqui mais perguntas. Espera, oi? Sim, muitas. Não, há uma que eu fiquei. À Carla eu respondo, não sei se estou convidado para isso, para o moral, Covid, mas Sim, sim. é uma temática, eu creio, não sei se é moral, porque eu agora estou a trabalhar mais em cianotopia. Aliás, eu estou a Pois é, ia te perguntar sobre isso. Cianotípico, não é? Assim se diz, tá? cianotipia. Sim. Boa. E o quê? A malta não conhece, Então eu provavelmente. vou trazer exemplos. Eu tenho exemplares, tipo, é assim, mas eu vou trazer. Por É, acaso, desculpem. É é uma basicamente, arte é, maravilhosa. é basicamente impressão de fotografia em papel, uma das técnicas mais antigas que Uhum. existem. E é em inglês, os esquemas de arquitetura chamam-se blueprint
porque eram impressos em cianotopia. Ciano vem do azul. E então o que acontece é. Deixa eu ver se eu aqui tenho. Este pode ser. O que acontece é. Fica azul. E então, Mete mais para trás, para ter. Acho que isso. A malta consegue ver? Acho que sim. Que animal é esse? esta é uma libelinha e é portuguesa. Ah, e aí isso fica azul. E como é que tu fazes isso? Que técnica é que tu usas? Não, a técnica é a cianotipia. E é basicamente. Bem, estou a tirar agora um workshop online. Não, mas Não, assim, basicamente é um rapidamente. químico que é fotossensível. E então Uhum. tu pintas, tens que estar numa sala. Não precisa de ser tipo sala escura, mas tem que estar sem luz solar, porque começa logo a queimar. E Ok. então, depois disto, tu imprimes a fotografia que tu queres, convém ter um contraste grande num fotolito, que é num acetato, a preto e branco, Ok. o negativo, ou seja, vais ao Photoshop, pões negativo, imprimes, pões por cima, isto fica fotossensível e levas ao sol, à luz ultravioleta, vai queimar, a parte que queimar agarra, fica cá, a parte que esta parte estava mais tapada, E quando fica nós mais. lavamos por água, essa parte vai embora. Ok. Então, eu descobri, não sei, eu como tirei, eu sou fotógrafo da era digital. Embora tenha nascido na era analógica, eu só comecei a fazer fotografia digitalmente. Então, o que eu mais Uhum. gostei disto foi poder pegar em memórias e ter algo que é E onde é palpável. que tu descobriste essa técnica? Foi em alguma das tuas viagens? Não, foi sim, nas minhas viagens internas de Enviou. Portugal. Nacionais, sim. Tenho um amigo que se chama Diego e ele é que trabalhava nisto e nós partilhávamos o ateliê, sei, ele estava mesmo ao nosso lado. Pá, e um dia cometeu o erro de me ensinar e eu apaixonei-me. O Então, erro. sim, o erro, porque eu agora estou maluco de Assim, cianotipia. Ou seja, já não faço, por acaso, em quarentena ainda não fiz, mas vou começar a fazer também. Assim boa. que se alguém quiser uma fotografia impressa, é só falar, é só enviar. Ok? Posso? Claro, ou seja, agora quem quiser memórias vivas é só me dizer. Ahm, Para metermos na nossa papaléguas. sim, eu acho brilhante isso. Arthur. E estou a explorar um bocadinho, ou seja, um bocadinho isso, digamos, essa área. E tem-me permitido também imprimir em escala grande, que eu nunca tinha impresso em A1. Calendar é tipo o quê? Ou seja, Tipo, de este tamanho? A0, sim, por exemplo, pode ser desse tamanho. Eu posso fazer Ok. todos os tamanhos. Ou seja, todos. A zero é uma questão Uhum. de custo, mas posso fazer em qualquer tamanho. Não é a única. Ou seja, a forma que eu arranjei para fazer isso é faço em A3. Muito bem. E então depois Ok. colo e fica o tamanho que quiser. Lá está. Isto é que são aquelas coisas que vais aprendendo em viagem, a Claro. ver Ah, não como consigo chegar. responder. Ah, já consigo. Sim, claro, sem dúvida. Que mundo vos falta cumprir? Esta é para Portanto, ti. não, não, ele diz pergunta filosófica para os dois. Ok. Então, antes de responder essa pergunta, a Rita falou relativamente ao pinol. Não é a mesma técnica. Ou seja, o pinol é como diretamente e o papel é fotográfico. É parecido, só que o químico não é o mesmo. E agora é assim, a parte técnica não é bem comigo. Portanto, eu espero não estar a matar, a assassinar anos e anos de estudo. Ou seja, nós já imaginámos fazer um pinhole e tentar imprimir em cianotopia, mas achamos que não vai funcionar. Então o que está por trás é parecido, a técnica, digamos assim, de impressão de fotografia é quase toda idêntica, ou filosoficamente, Uhum. mas não é pinhole. Hum. Ela depois já tinha respondido. Ups, Sim. afinal não tem nada a ver. Não, Agora tranquilo. sim, dos mundos. O Quem vai mundo, primeiro? pá, falta tanto mundo, sei lá. Eu sinto sempre falta de partir, não é? De ir à procura. Eu não sei, eu não tenho assim. Gostava muito de fazer a América do Sul, porque ainda não fiz.
Ainda não pensei exatamente no que é que quero, onde é que quero e o que é que quero, porque acho que isso também é a beleza da viagem, que é quando eu sei mais ou menos o que é, para onde é que quero, mas deixo que a viagem se cumpra por si só, não é? Ou seja, vais para um sítio e de repente deixas que as coisas vão fluindo. De repente sentes que é para ali, conheces alguém, de repente vais para outro sítio. Eu acho que isso é o que faz mais sentido em viagem. Eu acho que esse é o mundo que me falta, sinceramente, a mim, e é o mundo que eu quero ainda descobrir. Gostava muito de fazer uma pausa, talvez mais para a frente, mas de uma grande viagem, porque para mim esse é o mundo que falta a cumprir. Aliás, eu acho que essas grandes viagens, eu nunca tive uma grande viagem sem ser a Ásia, que na verdade fiz Erasmus durante 6 meses em Macau e depois tive 2 meses a viajar pelo Sudeste Asiático, ou seja, no máximo tive 7 meses, na verdade, porque tinha ido para Angola um mês, depois tive 4 dias aqui e fui para Macau, foi tipo um super choque, como podes imaginar. Sim. É 8 e 80, tipo, estou um mês inteiro a viver numa comunidade, num bairro da Lixeira, tipo, uma coisa super difícil, super dura, com muitos desafios à mistura, muitas horas de sono perdidas, alimentação diferente, tipo, músculos fraquinhos, sei lá, montes de dificuldades e de repente vejo-me em Macau. Ah, primeira vez que eu cheguei a Macau, só para teres noção, nós viemos de barco de Hong Kong até Macau, Yeah. apanhámos um shuttle que ia até ao Venetian, que é tipo um centro comercial casino, e tu atravessas o Venetian até ao outro lado e apanhas um shuttle até à universidade. Uau! Basicamente, assim que eu entrei no Venetian, vinha eu com a minha mochilinha, não é? Tipo, de Angola, toda eu ainda numa bolha, e de repente, tipo, eu entro no Venetian e aquilo cheira a sabão, cheira bem. Eu olho para o teto e tinha nuvens. Eu olho para a frente e tem gôndolas. Basicamente, eles fizeram uma pequena Veneza dentro do centro comercial barra casino. Bem Eu brutal. acabadinha de chegar do bairro da Lixeira e fiquei tipo, só me apetecia chorar. Tipo, o que é isto? Eu não estou aqui. Yeah. Isto é outro mundo. Sim, E movimenta portanto, emocionalmente também essa diferença, sim, essa é muito, desigualdade. muito duro mesmo. Por isso, sei lá, e eu acho que esse ano foi um ano de tanto crescimento. Claro que depois já tive outras experiências, tive Guiné-Bissau 3 meses, São Tomé um mês, mas assim maior, tipo 7 meses fora, já é considerável. Eu acho que essa foi uma experiência tão marcante no meu crescimento, tipo, eu sinto que dei mesmo um salto, sabes, a muitos níveis, principalmente pessoal, de me desafiar a muitas coisas, de me conhecer melhor, de conseguir superar dificuldades, de vencer medos, de me desenrascar. Eu era muito pouco desenrascada, Uhum. tipo, muito pouco, era muito atada, sabes? E de repente tu vês em situações em que tens que te desenrascar. E eu acho que esse é o mundo que todos nós devíamos passar por essas experiências, esse é o mundo que eu ainda preciso de ter, porque nós estamos sempre em constante evolução Sim. e, e acho que há ainda muitas coisas para descobrir. Portanto, acho que uma grande viagem, na minha visão, é o mundo. Ui, agora fiquei sem palavras. Agora sou eu, não é? Eu perdi, pergunta filosófica, eu Yeah. filosofar. Deixa cá ver. Filosófica porque não tem necessariamente que ver com partida ou chegada geográfica. Que Ora bem, é dentro da minha resposta e é mais por aí. a Ritinha diz aqui Candumbo. Que lindo. Que... Candumbo é o bairro da Lixeira. Então é É, Candumbo. o bairro da Lixeira é Candumbo. É o Ok. Candumbo. Ahm, eu, ou seja, então com esta viagem que estou a fazer em quarentena, eu diria Boa. que mais que tudo é o ser, honestamente. Ou seja, é ser, tipo, cada vez mais. Tipo, o Sim. mundo que me falta ser, não é que eu não seja, mas o mundo que me falta ser é concretizar o ser. Ou seja, tenho pensado muito nisso e por isso também no início, quando estávamos a falar do ativismo, eu nos últimos tempos não tenho feito muito ativismo. Então é como, é mais ser, é esse mundo que eu agora quero explorar e que não é que eu não tenha sido, mas tenho Sim. dado, vou fazer um foco maior
A nisso. verdade é que nós também não temos muito tempo, não é? Nós vivemos numa bolha de rotinas. Sim, Ahm, e não vivemos temos... só, por média, Sim, ou seja, não é claro. nada, infelizmente. Claro. Então, então eu acho que é um bocadinho isso a grande viagem, talvez a grande viagem que me vai acompanhar até ao final. Sim, Uhum. agora sendo um pouco menos filosófico, mundo, digamos assim, um mundo menos filosófico. Eu acho que em termos de viagem, a viagem que eu estou mais a alimentar é. Ah, não é Desculpa, uma conversa. O Arthur Não, da eu casa. estou a ver, eu estou a ver. Já está aí um choque, um Ai, choque. ai. Não, Arthur, eu já fico. Está tudo bem. É a viagem à Angola, porque é um pouco uma viagem de raízes. E então, esse é um mundo que me falta ver mesmo. É Não mesmo que bola. me falta ver. Então, tenho estes dois. Um que é muito uma viagem interior, de ser, Uhum. ou seja, e o outro também é uma viagem interior, mas materializada em fisicamente. Realidade. Uhum. E de resto, não sei. Ou seja, é concretizar os projetos. Só isso são viagens suficientes. Claro. Ai, estamos quase a Angola é chegar. lindo, vais adorar. Só para que Hã? saibas. Angola é lindo, tu vais adorar. Sim, toda a gente me diz isso. Ou seja, ainda não conheci muitas Incrível. pessoas que criticassem. Pelo É contrário. muito. Sim. Aliás, hum, não sei se. Ia-te perguntar. Sim. Desculpa. Não, Ias. não, eu Já. só disse, a Patrícia disse olá e eu disse olá, Patrícia. Sim. Em Angola aconteceram as coisas mais mirabolantes da vida. Eu queria muito ver um parto. Pá, tinha a ideia, tinha a maluqueira de que queria muito ver um parto. Pronto. Uma vez que nós estávamos em voluntariado, ou seja, no fundo estávamos ali para servir de alguma forma, tipo tudo o que fosse preciso fazer, em várias situações, com várias pessoas, com várias ferramentas, nesta troca cultural, de partilha, que é viajar, não é? O voluntariado é muito isso, é tu estares ao dispor, não é? Tipo, o que é preciso, em que é que eu posso ser útil, como é que eu te posso ajudar de alguma forma, como é que eu posso aprender. E Uhum. isto também responde aqui um bocadinho à pergunta da Carla. Ela perguntou-me porquê voluntariado, tipo, o que é que me levou ao voluntariado. Para mim é isto. Para mim viajar é uma troca, é uma partilha, mais do que qualquer outra coisa. E o voluntariado permite-me ter esse tempo de explorar ah, as ferramentas que eu tenho, ou que eu considero que tenho, Uhum. poder desconstruí-las, porque às vezes aquilo que eu acho que sei não se aplica em determinados contextos, como é óbvio, Sim, é normal. e poder aprender, ou seja, criar. No fundo, isto trata-se de criar pontes entre aquilo que eu sei, ou que acho que sei, aquilo que os outros sabem ou que acham que sabem, e como é que Uhum. estas duas coisas se podem encontrar de forma a serem soma umas com as Yeah. outras. Sim, Pronto. eu acho que isso E é. o voluntariado para mim, tipo assim, resumidamente, é muito isto. É esta ponte, é esta soma, este encontro de culturas. E, e pronto, acho que é isso que o voluntariado me deu. Estava a falar do parto. E eu estou Ai, a ter um comentário. Marta e o parto, socorro! ela eliminou a ideia de ser mãe depois disto, claro. Yeah. Pois. É que eu queria muito, e este foi no meu segundo ano, portanto, eu já tinha no ano anterior, queria muito esta experiência, pá, de ver vida. Uma vez que nós estávamos a ajudar também no centro de saúde, porque tínhamos uma Uhum. enfermeira connosco, queria muito perceber, ver, assistir, perceber como é que se gera a vida, como é que de repente sai um bebê, as condições, não sei, aquilo para mim era toda uma experiência que me fascinava. E de repente vem uma menina bater-nos à porta a dizer: Marta, tem parto, tem parto. E eu, como assim tem parto? Eu, tipo, estamos todos a correr, vamos para a sala de partos, vemos o parto, aquilo foi uma experiência que eu jamais teria noutro sítio qualquer, sabes? Sem ser em viagem, quando te acontecem as coisas mais miraculosas, é que não estava à espera. Tens alma de parteira? Será? Não sei, não sei. Na, em Colômbia ainda existe uma grande cultura das Das parteiras, ponteiras? especialmente no Choco, que é a parte pacífica. Uh, Desculpa, sim. diz, A Rita está a dizer que a senhora, passado 2 minutos, estava ao telefone. E aqui ah, tu percebes a dimensão de dor é completamente diferente. Aquela senhora não gritou durante o hum, parto inteiro. A senhora não gritou.
Sim, sim, Tipo, sim. a dimensão de dor é diferente daquilo a que nós estamos habituados, que nós conhecemos. E efetivamente, passado 2 minutos do bebê estar cá fora, a senhora estava ao telefone com o marido a dizer: o bebê nasceu, traz a roupa. Sabes? Toda aquela experiência foi: uau, tipo, isto pode ser de outra forma, existem outras formas de viver também o parto, também esta experiência mais biológica, mais física. Tipo, isto existe mundo para além daquilo que eu conheço. Sim. Também é Isso é verdade, muito ou seja, bonito, que na nossa cultura hospitalizou-se muito o parto não é? e não se Claro, naturalizou. Bem, tudo claro. isso era logo outro Outra tema. discussão, sim, sem dúvida. Olha, o chefe está a dizer que temos 5 minutos. Então, eu ia te perguntar, não sei, tens alguma pergunta para mim? Não, eu tenho. Antes, espera, eu tenho uma coisa. Isto é muito rápido, assim agora fico nervoso. O que é que eu ia dizer? A Patrícia que me fez uma pergunta, se é quem eu estou a pensar que sim, que é sim, me lembro. Ahm, boa. A minha avó era parteira. Vês, Como vês. assim? Eu Porquê que eu não descobri. sei disto? Tia, temos muito que falar. E então, não sei, para perguntas eu não tenho, porque em 5 minutos não vai dar para fazer uma grande resposta. Então não sei o que é que podemos fazer agora nestes 5 minutos. Não, Nos eu ia te mandaram perguntar, embora. Nos mandaram embora. Uma pessoa começou só agora e pronto. olha, não, ia te perguntar se tens assim alguma lição, alguma pequena história, assim, mais ou menos resumida, uma coisa que tenhas trazido, assim, um momento marcante, sabes? Alguma coisa que te marcou mesmo, com alguém que tu conheceste, sei lá, uma pessoa local, não sei, uma pequena história que te tenha mesmo marcado, tipo, que tenha ficado. Eu acho que essa tem que ficar para a próxima conversa. É que É? em 5 minutos, que são muitas. Então, sei lá, que tenhas trazido, sabes? As típicas lições de moral, tipo, Não, ou seja, não sei, posso falar um bocadinho do. Não é uma história concreta, mas é como Colômbia, como as pessoas de Colômbia interagem. Ou seja, isso não, marca-te, de forma muito. marca. Ou seja, se há algo que eu sempre digo relativamente à Colômbia, que tem como paisagem espetacular, escultura Uhum. espetacular, tem tudo espetacular, mas depois disso tudo, as pessoas. Ou seja, as pessoas e As esse pessoas. sentir humano das pessoas colombianas, pá, é uma experiência, porque são muitos episódios, são muitas questões, são Portanto, a muito, malta tem muito, que ir contigo à Colômbia para ver como é que é. claro, ou seja, já nem quero voltar. Como é? Olha, o Arthur está aqui a dizer antes que o Instagram corte o pio. Ok. Vamos nos calar, é isso? Sim, parece que sim. Então é como. Tem sim. Eu, Isto é 25 de Abril, não pode haver essas coisas. é isso, ou seja, eu nem tive tempo de fazer o meu segmento, porque eu tinha tido todo um trabalho de fazer uma moda de máscaras. Ai, socorro. Está a pandula, Ritinho. Só dá um, Muito vou dizer bom, muito adeus. bom. Olha, Diz, não, ia agradecer-te. Vamos, se calhar, encerrar a nossa conversa. pois é isso. Ah, Queria, sim, força, diz. não, era só duas coisas rápidas e tu fechas. Força. Primeira coisa, amanhã é dia da liberdade, assim que todos a lutar pela nossa liberdade. E a segunda coisa, quero agradecer muito do fundo do coração ao primeiro grupo que foi comigo, de pessoas que provavelmente estão na linha de frente, porque a maioria era médica. Pessoas de coragem, pessoas que me ensinaram Uhum. muito e pessoas lindas. E então quero lhes dar assim. Grande malta toda a viajar com o João. Pronto, e Olha, podes terminar. obrigada. E Obrigada agradecer por... a toda a gente. Foi fixe, foi mesmo fixe. Obrigada. Sim, Ia dizer que na próxima quarta-feira, vou só anunciar os próximos convidados. Na próxima quarta-feira, dia 29, vai estar aqui o João Garcia e o António Coelho, alpinistas. Portanto, vai ser uma conversa super interessante também sobre estas escaladas da vida, talvez, quem sabe. Teremos que esperar para ver. E pronto, muito obrigada. Isto está a ser espetacular. Podes continuar. 20 segundos restantes. 19.
Não, estou a brincar. Beijinhos, obrigada por estarem aqui, por nos Muito ouvirem. obrigado a quem nos Beijinhos. aguentou nesta hora. Tchau. Tchau, tchau. Como é que isto